E aí, pessoal da comunidade exclusiva? Então, falando dos 5 níveis de cura. Quais são os 5 níveis de cura que nós trabalhamos aqui no Consciência Sistêmica? Basicamente, esses 5 níveis de cura seguem a minha trajetória profissional. O primeiro nível de cura é o nível físico, aquilo que aparece no corpo, que veio junto com a medicina, como as pessoas aparecem com doenças. Então, quando tem algum sintoma físico, alguma doença física, quando você melhora o físico, significa que você curou a pessoa. Antigamente, quando eu estava apenas na medicina, esse era o grande objetivo, a cura física. E aí, o que aconteceu? Na evolução do trabalho, vendo os clientes na prática clínica, o que eu vi? O que eu vi é que mais importante que a doença era do doente. E o doente era impressionante. Era só olhar para ele, dava para saber que ele ia complicar. Pode ser um problema muito simples, mas é só olhar para ele, você já sabe, vai complicar. E aí fica, por quê? Porque esse físico, muitas vezes eu faço uma comparação que o corpo físico é como um automóvel. E aí nós ficamos avaliando os acidentes de automóveis, os problemas de automóvel, olhando apenas para a máquina, mas não olhamos, não olhamos para o condutor. Opa, a voz está indo. Não olhamos para quem dirige, para quem faz a manutenção, não olhamos para o fator humano. E aí, quando eu comecei a observar a importância do fator humano na doença, aí começa um segundo nível de cura. E nesse segundo nível de cura, o que vem? Um nível mental. E aí ficava assim, por que será que você dá a receita, o cliente fala, vou comprar, não vou comprar, acredito, não acredito, ninguém é capaz de me curar, olha, e começa essas histórias. Aí veio o efeito placebo, efeito nocebo. Você dá um remédio e fala para a pessoa, isso aqui vai te curar, isso vai resolver, vai aliviar a dor, e não é que funcionava mesmo. O que acontece dentro da mente da pessoa que algo faz uma mudança profunda, que não é o remédio em si, mas é aquilo que a pessoa acredita. E é interessante que a pessoa tem crenças, convicções, e tanto essas crenças e convicções podem levar para algo positivo, como também pode levar para algo negativo. A própria psicanálise começou a investigar essa mente das pessoas. Então, por exemplo, eu falei, tem o efeito placebo e tem o efeito nocebo, que é o oposto do placebo. Se o efeito nocebo, eu vou dar uma pílula que não tem nada lá dentro que vai fazer um efeito medicamentoso, mas se eu falar, isso aqui vai te envenenar, isso aqui vai te dar ânsia, vai te dar dor de cabeça, a pessoa toma, começa a sentir. Por quê? Porque a mente dela começou a acreditar naquilo. E é interessante, quantas coisas será que você acredita e, de repente, isso é tudo coisa da sua cabeça, literalmente. É você que está acreditando nisso, mas não é verdade. Quantas realidades, lembra a forma da realidade? Interpretação, a forma como você interpreta, a forma como você vê, transforma aquilo numa realidade. E aí, olhando para isso, comecei a mergulhar, falando, o que acontece com essas pessoas que criam essa mentalidade que leva para um lado, para o outro, pode ser favorável ou desfavorável em relação à cura, em relação à vida em si. E aí, mergulhei na parte da psicoterapia. E a linha que eu fui é a psicoterapia corporal, já vem no corpo, sou cirurgião, né? A psicoterapia corporal neo-reichiana. E aí foi interessante ver como o corpo é construído em cima das experiências de vida. O jeito da pessoa funcionar, que eles chamam de traço de caráter, tem a ver com a evolução infantil e os traumas que essa pessoa teve. Como ela foi elaborando ou se organizando em cima dos traumas. E aí foi criando o quê? Uma série de mecanismos de defesa, porque não sabia como solucionar, não é adulto, né? E isso fica impregnado, fica marcado na pessoa, no corpo, nas emoções, nos pensamentos, a forma de sentir, pensar e agir. Esse como é fundamental. E entendendo como a pessoa se expressa, como o corpo dela foi montado, é possível compreender os traumas infantis. Aí vem a parte da cura emocional, como esse mundo emocional mostra as feridas. Que feridas? Aquilo que o Grodeck falava da psicossomática.
Por trás de toda somatização, existe um conflito emocional infantil não resolvido. Conflito emocional infantil não resolvido. Você vai para o campo da psicoterapia, tudo é o que há, trauma infantil, trauma infantil. E aí, vamos para o próximo nível, que é o quê? Sistêmico. E aí fica assim, por que será que nas famílias os pais não conseguem dar uma infância mais saudável? Essas famílias não dão uma dinâmica mais saudável para os filhos. Aí entro na sistêmica para entender isso. E aí na sistêmica abriu um outro leque de possibilidades de visão, e aí onde começa a ver que as leis sistêmicas são importantes, as funções precisam estar em ordem e os emaranhamentos estão vindo lá do passado. Não é uma coisa criada na infância. Quando se vê isso aqui, se vê que as coisas vêm lá do passado. Família de origem, avós, bisavós, traumas, tragédias, segredos, falar assim, situações horríveis que tiveram lá, que foram moldando a família. E mesmo a pessoa não sabendo, ela está carregando uma tragédia da família de origem. Bom, isso aí ficou muito evidente no trabalho da sistêmica. Mas aí, aprofundando ainda mais, aí vem a nova ciência, que é a epigenética, que é o grande foco desse congresso. E na epigenética, o que nós vemos? A epigenética mostra comprovadamente, cientificamente, para quem gosta de ser bem científico, então, cientificamente, agora a epigenética mostra o que acontece lá com o nosso código genético. E aí, na dinâmica epigenética, o que nós vemos? Que existe uma herança genética, que é o DNA, e existe uma herança epigenética, que foram as histórias de vida dos nossos antepassados mais recentes, meus pais, meus avós, meus bisavós, e o que eles vivenciaram que foi importante vai criando alterações epigenéticas, com marcadores epigenéticos. E o que é isso para quem ainda não sabe? Porque eu já estou falando isso aqui faz tempo. A epigenética tem uma coisa interessante, imagina que isso aqui é um código de DNA. O código está aqui, ele é imutável. Entre aspas, vamos lá, ele é imutável. Aí, quando tem alguma experiência importante de vida lá dos antepassados, por exemplo, pode criar uma metilação. E essa metilação, ela bloqueia a leitura desse gene. Então, quando vem o RNA para ler o código genético, se esse aqui tiver metilado, ele lê isso aqui, mas não lê esse. Se esse gene é um gene que ajuda a ficar saudável, o indivíduo ficar saudável, se ele estiver bloqueado, o que acontece? O indivíduo pode ficar doente, ou tem uma chance muito maior de adoecer, porque esse gene está bloqueado. Agora, se esse gene for um gene de doença e ele estiver bloqueado, ótimo, isso é saudável. Então, dependendo do gene que está aqui, não é o fato de eu ter o gene, é se o gene ele é expresso, se ele está ligado ou desligado. E a metilação desliga, se sai, liga. Então, o que vai acontecer? O que acontece é que a epigenética começou a mostrar que as dinâmicas importantes que aconteceram na vida das pessoas ficam marcadas. Então, nos gametas, espermatozoide e óvulo que vieram dos meus pais, tem histórias de vida dos meus antepassados, meus pais, meus avós. E se eu sei disso, eu sei que as experiências de vida que eu tenho, a forma como eu lidei com os traumas, isso também vai ficar nos meus gametas e vai para os meus filhos. Experiências de vida que estão sendo passadas. E a epigenética mostra isso. E aí, para fortalecer e entender melhor essa epigenética, tem 4 situações de vida onde essa epigenética, e a epigenética é mutável. Do mesmo jeito que tem uma metilação aqui, pode acontecer algum fenômeno que essa metilação sai. Então, ela pode estar e não estar. Então, isso aqui é mutável. Se eu herdei uma metilação doentia, que favorece a doença, dependendo do que eu fizer, eu posso manter essa metilação ou a forma como eu lido com a minha vida pode tirar a metilação e esse gene começar a funcionar de novo. Então, isso vai variar. Esse é o grande poder de cura que Hipócrates já falava lá 300 a.C. A capacidade de se curar. E o papel do médico, do profissional, é ajudar o doente a se curar.
Então, por quê? Porque o poder de cura está dentro dele. Por que que tem algo que está metilado que deveria não estar? E porque algum gene doentio que deveria estar metilado para essa doença não aparecer e ele não está. Então, o que faz metilar e não metilar é tudo aquilo que afeta a vida do indivíduo. Alimento, o ar, o meio ambiente, as experiências de vida, estresse, tudo isso aí já está super comprovado cientificamente que isso acontece. Então, tudo aquilo que a gente via nas constelações, na sistêmica, que fala, parece que deve ter, hoje em dia se sabe que isso realmente afeta a herança epigenética. E tem 4 fases. Primeira fase que veio dos antepassados, que vem pelos gametas. A segunda fase é mundo intrauterino. Quando você está dentro da barriga da sua mãe, aquilo afeta profundamente a formação do seu corpo. Então, o mundo interno da mãe vai criar novos marcadores epigenéticos, porque a mãe é a vida para essa criança. Então, se esse útero está ok, ou se não está ok, isso aqui vai alterando a formação da criança. A alimentação da mãe, o mundo emocional dessa mãe, isso afeta até a formação do corpo, a leitura do gene. Depois vem o período da infância, que é onde vem os famosos traumas infantis. Esse é outro período que muitos marcadores epigenéticos estão aparecendo ou desaparecendo, dependendo da experiência de vida. E sabe qual é o último? O último é o que a consciência trabalha, que a consciência trabalha o tempo todo. O adulto com a criança. Se você for um adulto, for um pai e uma mãe saudável para sua criança, você tem a capacidade de mudar os marcadores epigenéticos que essa criança trouxe do seu passado, dos antepassados lá atrás, do mundo intrauterino e da infância. O adulto tem a possibilidade de dar uma vida melhor para essa criança. Então, isso é a dinâmica básica que nós vamos falar no congresso. A Deise aqui, e a apneia? O que tem a apneia? Deise, eu vou falar uma coisa assim, não é só para a Deise, é para todo mundo. Lembra que o mais importante não é a doença, é o doente? E cada vez que todo mundo começa a perguntar de doença, eu me sinto estranho, porque assim, o mais importante é o doente, não é a doença. É como ele lida com o problema. E quando eu fico falando demais de doença, a sensação é que eu estou fortalecendo a doença e estou deixando de ver o doente, como se a doença fosse a coisa mais importante. Então, isso aqui para mim, às vezes parece que eu estou dando dupla mensagem. O mais importante é a apneia, tá bom? E quem é que tem apneia? É uma mulher, é um homem, está casado, não está? Que idade tem? Está mais na fase de idoso? É um adulto jovem? Ele está passando por alguma situação diferente? Quando foi que começou? O que ajuda? O que atrapalha essa apneia? Tem alguém que dorme com ele dorme sozinho, está na casa da mãe, não está, ele está sufocado com alguma coisa, ele consegue respirar e sentir a vida, ou ele se sente prisioneiro e está pondo limite ou uma dificuldade para estar na vida. Essa apneia está associada com alguma outra coisa, tem algum outro problema vindo, começou recentemente, começou desde o início, está crescendo devagar, surgiu de uma hora para outra, tudo isso aqui são fatores importantes. Que fatores são esses? Fatores para identificar a possível causa e o que é que está acontecendo. Por isso, toda vez que fica só doença, jogando só a doença, eu fico com o pé atrás, porque o importante para mim é o doente. Uma apneia para uma pessoa pode ser completamente diferente de uma apneia da outra pessoa. Isso aqui dessa apneia pode estar relacionado a uma dinâmica, por exemplo, de casal ou uma situação de vida atual que precisa mexer. É claro que tem alguma coisa vindo lá de trás, ou essa apneia pode vir lá de trás. Não teve um fator gatilho, teve um fator predisponente diferente. Essa apneia apareceu quando? Quando ele saiu da casa, quando ele virou um adulto jovem, quando ele casou, quando ele perdeu a esposa, quando nasceu um filho. Olha, tudo isso aqui são fatores importantes. Alimento e ar é vida. Toda vez que tem uma dinâmica de bloquear, é um obstáculo para a vida. Agora, qual é o tipo de obstáculo e qual é a situação? É a característica do doente que vai dizer isso, ok? Podemos afirmar que a depressão é a doença do século?
E a constelação sistêmica é a cura? Bom, bem que eu gostaria de afirmar uma coisa dessa. A depressão está se tornando a doença do século no mundo inteiro, porque o que está vindo de caso de depressão no Brasil, então, está estourando, está estourando. E aí fica, quais são os mecanismos para poder olhar para essa depressão e buscar a cura? A constelação sistêmica, existem vários mecanismos, várias abordagens que trabalham, e eu já trabalhei com várias delas, mas o que realmente ajuda demais a fazer um diagnóstico rápido e preciso da causa da constelação e fazer intervenção eficiente e duradoura, sinceramente, para mim, eu não conheço outra abordagem que tenha resultados tão bons e tão rápidos em relação à depressão. E não é só a depressão, não. Várias outras. Mas, Ricardo, bem que eu gostaria de afirmar isso aí, tá? Não sei se eu posso, mas o meu desejo, pelo menos a minha sensação desconheço alguma outra abordagem que consiga trabalhar tão bem como a constelação. Mas se vier outros profissionais de outra abordagem, também capaz de falar a mesma coisa, mas eu sinceramente não conheço. Tomara que tenha, sinceramente, tomara que tenha várias abordagens que ajudem demais as pessoas, porque realmente não está fácil. A depressão está fazendo um boliche nas pessoas, está destruindo famílias, pessoas, relacionamentos, está terrível, terrível. Tanto é que tem um 10x10 de depressão, exatamente para isso. A Cíntia, fala um pouco sobre enurese noturna, criança acima de 5 anos, qual é a causa? De novo, é a mesma resposta que eu vou dar. Enurese noturna, tá, muito obrigado. O que eu tenho que ver? O meio que essa criança está. Quando vem enurese, geralmente é acima dos 5 anos. 5 não. Controle da bexiga em torno de 2 anos. Mas principalmente quando passa na fase genital, a coisa começa a complicar. Por que essa criança não está tendo controle? Outra, quando tem criança com enurese nessa idade aqui, com 5 anos, está passando na fase genital, é interessante ver como é que está a sexualidade do casal, da família, como é que está a relação dos dois, porque essa criança ela pode estar ou hipersensualizada, ela entrar num lugar tipo namoradinho da mamãe, muita excitação para cima e criança não tem descarga genital, uma das formas de descarregar é urinando. Quando dá para fazer outra coisa, sai pela urina, isso é uma possibilidade. Outra coisa da urina pode ser medo, alguma situação que está dando insegurança à criança durante a noite. Outra, essa criança está precisando chamar muito a atenção para que os pais não olhem para os problemas, ela se torna o problema. Veja, tudo isso aí são várias possibilidades. Existem outras? Sim, existem outras. Por isso é importante ver o meio, não é a doença isoladamente. A doença isolada, para mim, é como uma frase, mas tem que ver o contexto, uma palavra, um contexto. Qual é o contexto que está aqui? E aí você vai observar, porque tem alguma coisa. Toda vez que tem uma criança com algum problema, o problema é do sistema, é da família. A criança revela o que os pais ou a família não quer ver, ou não consegue ver, mas a criança mostra. Então, isso está mostrando um emaranhamento, um problema sistêmico. A questão é, qual deles? Pode ter um monte de possibilidades. Fernando, fale sobre portador de HIV e doente de AIDS. Isso porque tem portadores que não adoecem. Como isso ocorre? Será que a epigenética já explica isso? Já, vixe. Toda vez que você fala de doença, está falando de resistência, está falando de imunidade. Quando se fala de imunidade, a epigenética entra com uma força enorme em cima disso. Quer ver? Eu vou colocar uma coisa assim. Se você vê um indivíduo que fez um transplante de... Eu estou lembrando agora de uma amiga minha, uma colega minha lá da faculdade. Ela tem que fazer um transplante de medula. E aí o que acontece? Quando você faz o transplante de medula, você tem que fazer o indivíduo não criar anticorpos e não rejeitar a medula que foi doada. E como é que se faz isso? Qualquer tipo de transplante. Toda vez que faz um transplante, aquela pessoa tem que ficar isolada, porque o sistema imunológico dela vai lá para baixo. E se dá remédio para o sistema imunológico ficar fraco. Sabe que tipo de remédio é para fazer o sistema imunológico não funcionar?
hormônios de estresse. Então, você dá um monte de medicamentos para provocar estresse, e o estresse faz o quê? Abaixa a imunidade. Tanto é que é utilizado nas pessoas transplantadas. Imagina as pessoas estressadas hoje em dia. Como é que está essa dinâmica imunológica? Agora, se a pessoa tem a doença, como é que ela lida com a doença? Como é que ela pegou essa doença? Se ela já tem outras características, a sexualidade dela já é doentia porque ela vive estressada com alguma outra coisa. O que é o estresse? A pessoa não está em harmonia com a vida. Então, entrou numa dinâmica de estresse, seja qual for, você que está assistindo, você está estressado, seu sistema imunológico começa a cair. E se o sistema imunológico começa a cair, todos aqueles vírus e bactérias que estão aparentemente ali, estão quietinhos, a hora que eles acham uma oportunidade, eles avançam. Por isso, tem portadores de HIV que estão lá sob contato com remédios, até sem remédio, mas o que faz o indivíduo adoecer? Quando o sistema imunológico dá problema. E como que o sistema imunológico dá problema? Estresse. Estresse. Tanto é que é utilizado medicação de estresse para bloquear o sistema imunológico em caso de transplante. Interessante, você sabia disso? Com essas explicações, doutor Fernando, fica fácil entender a importância da análise do caráter no processo terapêutico e na conclusão diagnóstica. É verdade, Renilton. Tanto é, já vou dar uma informação para todos vocês aí. Sabe qual vai ser o tema do próximo congresso? O próximo congresso, o tema já está colocado. Sabe o que é? Constelação de corpo e alma, a linguagem corporal nas constelações. Como esse trabalho de análise de caráter, a análise do caráter, ajuda demais todos os profissionais da constelação. É uma ferramenta excepcional, que casa muito bem com a constelação. É impressionante. Eu, quando olho o cliente e começo a fazer leitura corporal, eu já estou vendo a história do indivíduo lá. E aí, sabe a história que o corpo me conta? É a mesma que aparece na constelação. É a mesma. Interessante. Então, se você conseguir já ler o corpo, você já avançou, você já tem noção do que vai acontecer na constelação. Então, você vai avançando para níveis mais profundos. Então, tem tudo a ver, e tanto é que eu convido todo mundo aqui para o próximo congresso, que será também em agosto, no segundo final de semana, segundo ou terceiro, né, Carlos? Terceiro, né? Dia 14, 15, 16. 14, 15 e 16 de agosto de 2020. Ó, já estamos preparando o próximo, que é, vamos colocar um foco maior, e já temos até alguns convidados, que são trainers internacionais de análise bioenergética. A Grace e o Jaime são os amigos meus, que são muito bons, são lá do Recife, são trainers internacionais de bioenergética. Tem também o Rubens Kignel, que é da Biossíntese da Biodinâmica, é trainer internacional da Biossíntese Biodinâmica. Ele vai para o mundo afora ensinando o povo com essa, que é uma terapia corporal neo-haitiana. E tem também a Irene Cardotti, que também é especialista em bioenergética, tem um trabalho de doenças oculares maravilhoso, e também é consteladora. Então, até o próximo congresso já estamos organizando, vocês estão todos convidados. É importantíssimo, Renilton, e cabe muito bem, casa muito bem as duas abordagens. Constelação, a vida ficou de costas. O que isso significa? Não sei, tem que ver o contexto, Branca. Se a vida está de costas, eu não sei se o cliente colocou ou não colocou, é porque a energia, a dinâmica, o campo que está ali, não está conectado com a vida, está conectado com emaranhamentos e aprisionamentos do passado. Então, não tem energia para seguir para a vida. Agora, precisa ver todo o contexto, tá? A Vivian, o gene depois de metilado, desmetilado, pode voltar para o mesmo estado anterior? Sim, a metilação, os marcadores, hoje em dia a gente fala de metilação que está super comprovado, mas não é só a metilação, existem outros tipos de marcadores, tá? Então, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, mas os marcadores, a herança epigenética, ela muda. O código genético, não, mas aquilo que você lê, consegue ler e deixa de ler, isso muda. Muda e muito. Por isso que eu falei, você pode, nessas 4 fases, são 4
possibilidades de fazer grandes mudanças epigenéticas. E a última, o que é? O seu adulto cuidando da sua criança. Então, aqui, você pode e deve criar dinâmicas mais saudáveis. E isso faz com que essas metilações apareçam ou desapareçam, mas o importante não é se ela existe ou não existe. Se ela está bloqueando um gene que é doentio, ótimo. Se ela está bloqueando um gene que é saudável, não. Um exemplo que eu vou dar. Existe um gene que chama gene supressor de tumor. É um gene que todos nós temos e que ele identifica se aquela célula está se tornando uma célula cancerosa. E a hora que identifica, bloqueia e para. Esse chama gene supressor de tumor. Imagina se esse gene estiver bloqueado. A chance de desenvolver um tumor, um câncer é muito maior. E hoje em dia os oncologistas estão aí desesperados tentando descobrir como é que tira a metilação desse gene. Se tivesse uma medicação para tirar, a questão é que não é medicação, né? É um meio. Então, se você der um meio melhor para o indivíduo, uma forma diferente de sentir, pensar e agir, se ele estiver organizado na sistêmica dele, ele tem a chance de tirar a metilação. Então, essa é a grande sacada da epigenética, é muito interessante. Tem herança genética que é imutável, vou colocar entre parênteses, tá? E tem a herança epigenética, que muda. Eu posso, metilei a minha boca, não falo. Se eu desmetilar, eu consigo falar, me expresso, eu não falo. Entendeu? O gene é a mesma coisa, tem um cala-boca no gene, de repente solta isso aqui. Então, isso, a constelação mostra demais essa possibilidade. Por exemplo, uma vez eu metilei um gene de câncer, você pode voltar a desmetilar? Pode. Depende do que você vai fazer com a sua vida. Acabei de falar de câncer, eu não tinha visto o resto da pergunta aqui. Pode sim. Você precisa dar um meio mais saudável, um mundo mais saudável para sua criança. Para você mesmo. Ver as coisas boas da vida e ficar conectada com isso. Não é fazer brincadeira de poliana, é na realidade, é olhar para a realidade, saber o que fazer e tirar o melhor da vida. Isso vai ajudar demais você ter uma saúde epigenética, tá? Outra curiosidade minha, sempre tive aftas na boca, já passei com gastro e tudo que é médico e nunca conseguiu me explicar o porquê ela surge. Cheguei a ficar alguns anos sem ela, mas às vezes elas voltam. Bom, se é boca, adivinha o que significa boca? Vamos lá, te dou um doce. Quem entende análise do caráter sabe até qual é o traço de caráter. Qual é o traço de caráter aqui? Ó? Caráter oral, contato com o seio da mãe, maternagem. É aqui que mora o problema. E aí você precisa organizar essa relação com a maternagem, com a mãe interna. Quer saber? Faz uma constelação com um bom constelador, você vai ver aonde esse negócio vai te mostrar. Ver o que está acontecendo, ver se você não está identificada com alguma criança excluída, alguma coisa que você pode, entre aspas, ter recebido amor que não era para você, era para outro ser, não sei, possibilidades, aí é questão de pesquisar e saber o que é, hein? A Cíntia, criança que tirou a fralda durante o dia após 2 anos de vida, mas não conseguiu controlar a urina durante o sono. Só foi controlar isso depois de 12 anos de idade, sendo passava por psicóloga, mãe e pai faziam premiações com quadrinhos de... Ixi, se ela conseguisse ficar... Deu valor demais, né? Quando dá valor demais para essa enurese, aí essa criança ganha poder sobre os pais. Ó, esse negócio não é muito bom, não. Então, aqui, ganhar um quadrinho se conseguisse ficar sem quadro à noite. Quadrinho de estrelas, se conseguir tudo para ajudar a estimular a criança, mas a criança não acordava. Aqui tem outra coisa, isso aí, esse tipo de dinâmica às vezes funciona, mas não acredito muito nesse tipo de dinâmica. Primeiro, dá um valor enorme para isso, e a criança que fica no poder da situação. Noturno tem a ver com sexualidade. Exato. E a Carla está aqui falando, ó, no 10 noturno tem a ver com sexualidade. Lembra? Eu falei que lá com 5 anos, fase da sexualidade. Será que essa criança está, entre aspas, no meio da relação desses dois? Esse negócio está estranho, isso tem algo equivocado aí, principalmente com o casal.
E quando a família começa a dar um poder demais para a criança e dar um foco demais no problema, isso não é bom, não é bom. Sinceramente, eu não concordo com esse tipo de trabalho, assim, de técnica, mas tem alguma coisa, precisa ver que dinâmica sistêmica está acontecendo aí que está favorecendo essa enurese, mas que tem coisa com sexualidade, tem a carta que é sexualidade. Falei, deve ter alguma coisa na relação do casal, essa criança está no meio dessa relação. Meu marido teve câncer peniano, qual é a origem? De novo, cada vez que eu vou falar de uma doença, para mim não interessa falar de doença. O importante é ver o doente. Qual é a dinâmica do doente? Qual é o meio que está acontecendo? O meio. Qual é o sistema? Quais são os emaranhamentos? Qual é o problema? Qual é a dinâmica que está acontecendo? Isso é muito mais importante do que saber o que é a doença em si. A doença em si, a linguagem da doença, ajuda a ver o problema, mas aí precisa investigar qual é o foco, as raízes emocionais. Eu estava falando de 5 níveis de cura. A linguagem da doença ajuda a ver muito isso aqui. Se tem um câncer peniano, é claro que tem uma dinâmica de masculino envolvido. O que é o masculino da família? Esse masculino está sendo castrado ou não na família de origem dele, e talvez até na família atual. Tem espaço para o masculino, ou o masculino precisa ser colocado à margem, excluído? É uma dinâmica de ficar adulto ou uma dinâmica de ficar criança? Ele é aceito como um homem adulto, é colocado numa dinâmica infantil? Tudo isso aqui são fatores para pesquisar. Mas, de novo, só o fato em si, eu jogo um monte de possibilidades. Isso pode ser isso. Então, qual que é? Não sei. Precisa ver qual é o meio e investigar. Aparecida. Fernando tem uma netinha que vai fazer 3 anos, ainda usa fralda, morre de medo de sentar na bacia do piniquinho. O que pode falar a respeito? A mesma coisa. Ela está autorizada a crescer? A família quer que ela cresça? Porque é a mesma coisa assim, está com desmame, a criança não desmama. Será que a criança não desmama ou a família, a mãe não quer que ela cresça, que ela siga em frente? Ela está sendo estimulada a avançar, porque cada vez que a criança começa a comer coisas de fora, sair do peito da mãe, parar de usar fraldas, ela está caminhando para a vida. E caminhar para a vida significa distanciamento da mãe. E aí precisa ver como é que essa mãe está fazendo. Ou essa mãe está segurando, criando obstáculos. Isso são fatores geralmente muito comuns quando começa a observar. Tem uma mensagem subliminar, é assim: eu não quero que você cresça. Eu não quero que você evolua, eu quero que você seja meu eterno bebezinho. Isso aqui é verbalizado. Verbalizado. Escuto isso aqui o tempo todo, até um treco. Escuto uns negócios desses dentro da família, de amigos, meu Deus do céu. Então, aqui tem alguma coisa acontecendo, que ela está parada numa fase de evolução anterior, que isso aqui é da fase anal, a fase de fechado esfíncter, de controle de esfíncter, e ela está começando a entrar na fase genital, isso aí já devia estar acontecendo. Então, a questão não é a criança, a questão é o meio, a dinâmica que está acontecendo. É natural? Não é natural? Toda vez que fica essa história da fralda, é interessante isso. Só uma dica, né, que veio aqui, estou na cabeça, eu vou acabar falando. Quando é que se sabe que a criança consegue ter controle do esfíncter? Controle voluntário. Eu controlo, eu fecho. Quando a criança consegue subir escadas de pé. Não é de gatinhando, não é? Mas subir escadas de pé, naturalmente. Começou a subir, significa que já tem capacidade de fazer isso aqui. E aí vem outra história, aquela história lá, igualzinha à anterior. Começa a dar valor demais para alguma coisa que a criança está fazendo, a criança ganha um poder sobre o sistema. E aí é uma forma dela ganhar poder, ficar, come, não come, essa criança não come, pronto, a criança agora tem um poder na família, se eu vou comer, se eu não vou comer. A criança põe fralda, tira fralda, a criança agora ganhou um poder. Se começar a dar muito poder, não trabalhar isso como uma coisa natural, isso vai favorecer o problema. Favorecer o problema, não é favorecer a vida da criança. E qual é a dinâmica?
Outra, se a criança está travada numa fase anterior, precisa ver se ela não está identificada com alguma outra criança que ficou pelo caminho, alguma morte precoce, um aborto, alguma coisa. Isso também é uma outra possibilidade, tanto da família atual como da família de origem. E ela pode ficar identificada. É questão de pesquisar e ver qual é realmente o problema que está acontecendo. Mas com certeza tem a ver com o meio, a família, os pais. A Vivian, minha amiga teve um filho que nasceu sem nenhum problema. Porém, com 2 anos foi achado um tumor de cerebelo. E ele, após a cirurgia, pegou por 2 vezes meningite. Apesar dos médicos dizerem que ele não andaria e nem falaria, ele está assim, médico tem uma mania de falar que não vai dar nada certo e depois se surpreende. Existe um fenômeno que já sabe há muito tempo, chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a possibilidade desse cérebro se desenvolver, multiplicar os neurônios, fazer novas sinapses. Mas parece que os médicos ainda acham que é tudo meio matemático, tirou, não mexe, aquilo não muda, né? Então, apesar dos médicos dizer que ele não andaria e nem falaria, ele está se desenvolvendo bem. Ótimo. Minhas perguntas são, se não teve ninguém com tumor antes, o que poderia ter sido esse tumor? Não precisa ser o tumor. E outra é, que podemos fazer para melhorar as dificuldades que ele tem? Parando de olhar para as dificuldades que ele tem. De novo, qual é o foco? O foco é nas conquistas, nas coisas que ele consegue avançar. Se ficar olhando a dificuldade dele, se ficar com culpa, se ficar caçando problemas, isso aí vai fazer o quê? Vai colocar um campo energético o tempo todo. Tá difícil, não consegue. Acredite nele. Faça o que tem que fazer como se fosse qualquer outro filho. Ele é capaz, aquilo que ele consegue fazer, ele faz sozinho. Tudo aquilo que ele já tiver fazendo e fazendo sozinho, excelente. Mas não põe uma dinâmica, não dá quadrinho com estrelinha, não precisa nada disso. É só mostrar que os pais estão satisfeitos com a evolução dele. E sem ficar achando muitos problemas. Para de olhar para problema. O que geralmente se vê dentro de sistêmica, de repente é assim, coloca, onde ficam os pais? Os pais estão aqui. Onde fica a criança? A criança está... aqui não dá para ver muita... Mas geralmente assim, os pais olham para o problema, mas não olham para o filho. Olham para a doença, mas não olham para o filho. Olham para o álcool, para a droga, mas não olham para o filho. Para onde deveria olhar? Para o filho. O filho tem que olhar para quem? Para os pais? Não, para a vida. E aí fica um jogo que impede que avance. Então, para de olhar para as dificuldades e mostra, vê como ele é capaz de fazer coisas maravilhosas, se fica feliz por dentro que está conseguindo. Tirar a culpa. O que nós fizemos de errado? Para não ser nada de errado. E tem outras coisas atrás. Sim, não precisa ser a mesma doença. Então teve um problema. Por exemplo, se eu tenho um problema que chama esquizofrenia, mas não teve ninguém lá atrás com esquizofrenia. Ok, mas teve um assassinato lá atrás. Um assassinato dentro da família, alguma coisa. E isso tem a ver. Mas não teve esquizofrenia. Eu sei, não teve, mas tem agora. Qual é o problema anterior? Então, que dinâmica foi essa? Não precisa ser uma identificação melancólica. Todo mundo tem o mesmo problema. Isso chama identificação melancólica. Agora, emaranhamentos, as raízes podem estar em outros lugares, mas a manifestação pode ser de várias formas. Então, do mesmo jeito que pode vir por um tumor, poderia vir por uma claustrofobia, poderia vir por uma outra dinâmica. Por isso que eu falo que sempre o importante não é o fato em si, é como o sistema lida com o fato. É com culpa, é com força, é com amor, é com medo, é com... Que dinâmica no campo está existindo para favorecer ou atrapalhar a evolução? E não acredite muito nesses médicos que falam, não vai acontecer nada, nunca mais vai andar. Não vai... Ixi, isso aí eu já cansei. Isso não é possível, pô. Isso aí é coisa do século retrasado, pô. Hoje em dia sabe-se que existe uma coisa chamada neuroplasticidade. Antigamente acreditava que nem tinha reprodução de neurônio. Hoje está mais confirmado que tem. E o mais importante, as várias sinapses que vão fazendo e vai formando caminhos sinápticos. Então, se está bloqueado isto aqui, ele vai dar um jeito de contornar, dar uma volta e vai por outro lugar, pronto. Começa a fazer vindo por um outro lugar. Ele chama neuroplasticidade. Então, os médicos adoram falar muita bobagem também. A Carolina. Minha avó me coloca como filha favorita. Ih, coitada, filha de avó, já dançou.
tudo que é filho especial e neta especial dá problema, tá? Não aceita que eu sou neta. Ué, como assim? Me coloca um filho favorito, não aceita que eu sou neta. Só de falar isso aqui, esse sistema está em ordem ou desordem? Tá claro que está uma bela de uma desordem, né? Porque filha é para ser filha, neta é neta. Se você é filha dela, então ela matou sua mãe. Ela simplesmente matou a filha dela. Sua avó matou a filha. E pegou para você. É um problema sério. Então ela está no lugar de mãe. Se ela está no lugar de mãe, ela acabou de matar a sua mãe. E matar a filha dela. Tem alguma coisa errada aqui. Minha mãe e meus tios têm ciúmes. É óbvio, né? E querem que eu cuide da minha avó. Vixe! Você vai ganhar uma herança horrível. Tipo assim, você que vai ficar... Todo mundo vai querer empurrar essa avó para você. Cuidado, hein? Mas sou casado. Isso não quer dizer nada. Se apertar demais, você separa só para ficar cuidando da avó. Será isso a causa das hernias da coluna? Nossa, bem provável, Carolina. Como fazer para ela aceitar que sou neta e não filha? Você não deve fazer nada. Nada. É você que tem que entrar no lugar certo e nunca mudar o outro. Veja, eu tenho uma dinâmica. De repente eu tenho uma dinâmica com a Carla. Eu quero que a Carla aceite que eu não sou isso. O poder está onde? Comigo ou com ela? Porque se ela quiser, ela não aceita. Eu não aceito. Eu não aceito. Gente, isso aqui você começou tudo torto, esse negócio aqui. Você não tem que fazer a sua avó aceitar ou não. Ela não quer aceitar, isso não é problema seu. Fala, olha, avó, eu sou sua neta, sinto muito, mas eu não sou sua filha, acabou. Senão você está fora de lugar. E você fala e age como a neta. E não dá mais bola para essa história. A sua avó que se vire com esse problema. Se você for a responsável para resolver o problema da avó, você virou salvador. E sabe quando essa avó vai sair desse lugar? Só quando ela quiser. E ela vai querer? Não. Você simplesmente vá para o seu lugar e deixa ela fazer o que ela quiser. Ela quer chorar, ela chora. Ela quer gritar, ela grita. Ela quer bater nos outros, ela bate. Ela quer ficar doente, fica doente. Ela quer chamar atenção, chama atenção. Mas você continua no mesmo lugar. Você fica firme na sua função. Você não depende do outro melhorar para você ficar aqui. Senão, você dá poder para o outro. Isso aqui é parecido, por exemplo. Fernanda, como é que eu faço para minha filha adolescente aceitar os limites que eu quero colocar para ela? Porque ela não aceita, ela não concorda, Fernando. Toda vez que você deixa isso na mão do outro, o outro aceita ou concorda, você acabou de passar o poder da sua vida para o outro, porque você está esperando que o outro aceite e concorde para você ficar bem. Sinto muito, a liberdade começa por você e não pelo outro. Primeiro você precisa se libertar dessa porcaria. Não é à toa que está com a coluna arrebentando, hein? Sai dessa! Ricardo, Fernando, um paciente abusado sexualmente quando criança, depois adulto, desenvolveu um sexo compulsivo, fazendo sexo até com desconhecidos. Podemos associar esse comportamento com esse abuso? Pode sim, pode. E o problema principal do abuso não é o abuso em si, tá? Lá no 10x10 o abuso, eu até mostro isso. A questão do abuso é que campo tem nessa família. Porque o grande problema do abuso é uma família que não cuidou dessa criança. Uma família que não cuida da criança, essa criança fica solta e o abusador vai lá e pega. E o grande problema do abuso, de novo, não é o abuso em si, é a falta de segurança, falta de confiança que essa criança tem em relação à família. Tanto é que frequentemente não fala para os pais, porque se falar, ele vai ser massacrado pelos pais. O problema principal do abuso é o que veio antes do abuso, que abriu espaço para o abuso. Essa criança está solta e ninguém está cuidando dela. Abre margem para o abusador chegar. Então, aqui não é o abuso em si, mas essa dinâmica que está aqui. Por exemplo, a criança quando vai e tem um quadro de abuso, de repente, quando ela é abusada sexualmente, ela tem até prazer. E é verdade, porque está mexendo em órgãos do prazer, e aí mistura prazer com culpa. E, de repente, naquele momento ela se sente vista, amada, cuidada, tem alguém querendo ficar com ela, e de repente aqui ela está seguindo para uma dinâmica abusiva, buscando no outro aquilo que faltou da família de origem. É isso que tem que pesquisar nessa história, ok, Ricardo? A Branca, como olhar para a minha criança? Branca, todo mundo tem que olhar para a sua criança. Todo mundo. A questão é,
Essa é a base da consciência sistêmica. Eu vou te falar uma forma só. Eu acabei de falar aqui em relação à avó. Eu tenho que ver a minha avó, se ela aceita, eu tenho que ver se a minha mãe quer, tenho que ver se meu tio... Pronto, o que você está fazendo? Aqui você está parando de olhar, por exemplo, não estou dizendo que é você, mas estou falando, aqui para-se de olhar para mim mesmo para dar valor para os outros. A questão é, você se ama? Você sabe quais são as suas necessidades? Você sabe falar não para os outros e sim para você? Você sabe falar não também para você quando for coisas doentias? Quando a criança quer fazer tudo o que ela quiser e o adulto fala não, não pode, não deve, porque eu te amo? Isso é amar, colocar limite. Você sabe colocar limite nos outros? Você sabe cuidar da criança? Eu vou fazer uma pergunta que a Carla adora fazer. Qual é a pessoa mais importante na sua vida? E quem deveria ser? E adivinha qual é a resposta? Se a pessoa mais importante na vida for mãe, pai, marido, filho, não sei o quê, esquece. A sua criança já foi jogada no brejo. A pessoa mais importante é você. Isso é egoísmo? Não, isso chama autoestima, amor próprio. Eu primeiro me amo, depois compartilho amor com as outras pessoas. Se eu dependo do amor do outro, meu amor é para dar para o outro, simplesmente você está sendo abusada. Isso não é amor, isso é culpa, isso é um monte de problemas. Então, como é que faz para olhar para sua criança? Assiste o curso inteirinho do Consciência Sistêmica, vai fazendo os exercícios e passo a passo você vai começar a entender essa história. E o melhor de tudo, faça um trabalho de constelação, hein? Um bom constelador. A Cíntia, minha avó está com Alzheimer, que pode ser genético. Aí, de novo, essa história, genética. Não é genética, é epigenético. Apesar que na família não temos histórico. Tem alguma explicação na constelação? Acabei de falar. Tem a coisa epigenética. E assim, se ela está com Alzheimer, sabe o que aconteceu? E que você também tem que ficar atento? Está vivendo o futuro ou vivendo o passado? Está olhando só para a família de origem? Tem projetos de vida? Avançou? Buscou coisas novas na vida? Não? Então, prepare, você vai ter um Alzheimer. Você vai ver. Então, precisa ir para a vida, aventurar-se na vida e se desligar de família de origem. Mas é que é legal ficar com filha, é legal ficar com netinha, ficar legal com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Vixe, fica nesse lugar aí, você vai ter uma facilidade enorme para ter Alzheimer. Vai para a vida, começa a aproveitar e saborear as coisas da vida. Deixa a família aqui dentro e vai mergulhar no mundo lá fora. Continua fazendo isso o tempo todo. Isso é a melhor vacina, entre aspas, para as várias demências, inclusive Alzheimer é uma delas. Arlete, oi, Fernando, estou aqui com a mobilidade reduzida, pé quebrado. Eita, na minha vida a única coisa que quebrei foi o pé. Por 3 vezes, com o mesmo intervalo de tempo. Virei e quebrei. Até perguntei para o médico se tinha osteoporose no pé. Acho que precisava parar e o universo me parou. Parou por quê? Porque você está indo por um caminho que não é saudável. Lembra quando eu falo assim, a doença serve para evitar 2 coisas, 2 caminhos assim, ou a morte ou a loucura. Se você estiver indo por um caminho doentio, a doença te breca para trazer você de volta para o caminho saudável. Que caminho é esse que você está andando que não está muito bom não, hein? Acho que precisava parar, o universo parou. Parou porque senão é morte ou loucura, hein? Pode parar com isso, hein? Mas achei interessante esse intervalo e a repetição. Todas as vezes foram no início das minhas... no início das minhas férias. Ou autossabotagem, né? Pode interpretar. É claro, tá na cara, né, Arlete? Você tem direito a cuidar de si mesmo e ter prazer na vida ou você foi castrada? Ou você está aqui só para ser escrava? Porque a hora que você vai para as férias, aí põe o quê? Amarra a sua perna e segura você na cama para você não ir. Eita, que castração é essa? Que falta de prazer. Arlete, acorda, vai para a vida. O que você está fazendo aí? Meu Deus do céu, tá na cara isso aqui, hein? A Ana Cláudia, vamos lá. Mulher de 70 anos, saiu de uma depressão, conseguiu melhorar vários aspectos de vida e, de repente, desenvolveu alergia a esmaltes. Detalhe que ter as unhas feitas é um detalhe muito importante para ela. Como posso interpretar isso? Ela precisa trabalhar o feminino dela. Mas não é o feminino externo no esmalte, é o feminino interno, senão é só na máscara. Precisa trazer esse feminino. A depressão já tem dinâmicas de
problemas com a maternagem. Se ela já está começando a sair disso, ótimo. Agora está precisando ela colocar o feminino dentro dela. Não é só aqui, é colocar aqui dentro. Então, precisa fazer um trabalho com o feminino. Tá? A alergia tem a ver com tirar, né? A alergia, o cara está falando, alergia é uma coisa de colocar distância, de tirar, e é interessante, porque aí fica assim, ela quer colocar algo que para ela faz bem, mas o corpo está dizendo que não. O que ela está precisando não é a máscara do feminino, e sim a essência do feminino, tá? Trabalhar a essência do feminino. Renito, concordo plenamente, não gosto de manuais, isso pode engessar e induzir a erros. É verdade, Renito. Isso aqui é... O pessoal gosta tudo assim, isso é isso, né? Isso é isso, né, Fernando? Então, isso é isso. E às vezes até se pergunta, isso é aquilo? Falou, oh, meu Deus do céu. Analogia, simbólico, trabalhar com símbolos é bem diferente. A Ana, de novo, Ana Cláudia. Minha avó, Ana, morreu de leucemia. Minha mãe sempre dizia que tinha medo que eu tivesse leucemia. Sabe que essa história de medo é desejo, tá? Parece que é uma... Eu, Ana, com a minha avó, tem até o mesmo nome, né? Porque eu tinha anemia. Sei, anemia pode dar por um monte de problemas. Essa informação de ter leucemia, porque sua avó teve. Pode ser um fato de alteração da epigenética para o positivo e negativo? Pode. Qual foi o campo? Você é igual à sua avó. Adivinha? Se pôs o nome da sua avó, identifica você com a sua avó, se você ficar igual à sua avó, quem é a sua filha? Se você ficar igual à sua avó, quem é a sua filha? Sua mãe, né? Sua mãe. E é interessante que ela está olhando para você e vendo em você o quê? A mãe dela. Até a doença dela. E aí fica assim, por que ela olha para você e quer ver você doente? Por que ela pôs o mesmo nome? Esse negócio de pôr nome de filho, meu nome de mãe e pai, é um problema seríssimo. Então, você carrega o nome da avó, a sua mãe te identificou como a sua avó, se você é a sua avó, a sua mãe é sua filha. Olha a confusão que virou. E será que essa mãe gosta da mãe dela? Acho que não. Porque colocou o nome em você, por quê? Provavelmente para você dar à sua mãe o que a mãe dela, a avó Ana, não deu. E aí você não está dando. Aí ela quer mais que você também suma e seja castigada, porque você não está sendo a filha, ou melhor, a mãe que ela gostaria de ter. Ah, meu Deus do céu. Agora, em relação à epigenética, se você for uma adulta, identifica isso e deixa isso longe, lembra da Maya Mudra? Isso longe, as coisas boas perto, os problemas longe. O que vai acontecer na epigenética? Você vai ter uma chance cada vez maior, conseguir identificar e deixar esse problema no passado, você não precisa carregar. Se não precisa carregar, o que acontece na epigenética? Isso aqui pode liberar os genes que vão ajudar você na sua imunidade, gene supressor de tumor e assim por diante. Agora, se você carregar essa porcaria, sua imunidade, o estresse, vão tudo lá para baixo, né? Ok? A Daphne, sobre mulheres com dificuldade em engravidar, existe algum nó sistêmico provavelmente relacionado? Um monte. Primeiro, dificuldade de engravidar nunca é da mulher. E também não é do homem. Dificuldade em engravidar é do casal. Casal. Então, toda vez que você vai trabalhar com infertilidade, você tem que trabalhar com o casal. Casal, tem alguma coisa acontecendo na relação dos dois. Quer ver? Eu vou mostrar uma coisa muito simples. Trabalho com um casal de infertilidade. Ih, já trabalhei muito com isso aqui. Mas primeiro começa. Não é a mulher, é o casal. Engravidar é casal, não a mulher. Então, precisa ver o que está acontecendo. Tem espaço para entrar uma criança? Quando chega uma dinâmica dessa, eu chego e falo, tá bom. E aí, onde você põe o filho que você quer ter? Aonde vai pôr o filho? Tem lugar para o filho? Não, esse campo aqui, ó. Isso aqui é uma relação simbiótica. Numa relação simbiótica não tem espaço. Agora, imagina uma relação desse tipo. Ó. Esse casal, o que está acontecendo? Cada um está indo para um lugar. Essa aqui está vindo para cá, o outro está indo para lá. Esse lugar, essa dinâmica aqui. Aí vai colocar o filho aonde? Aqui? Para segurar o casal? Para segurar a família? Será que eles realmente querem? Essa relação está de um jeito estranho. Então, quando vai trabalhar com infertilidade, o que se vê de dinâmicas parecidas com isso, aqui agora, ó.
Ó, essa é uma relação saudável? A questão, a relação precisa estar saudável aqui, senão esse filho vai entrar para preencher vazios ou resolver problemas que estão acontecendo aqui. Se pega assim, ó, essa relação, ó, do casal, ó, a mulher na frente e o homem atrás. Então, e aí eu quero filho. Onde vai pôr filho aqui? Esse filho vai ficar onde? No meio? Esse filho vai ficar aqui para ser o maridinho, o homenzinho dela? Esse filho vai ficar aqui atrás para os dois cuidarem dela? Aí quando você começa a colocar, você identifica qual é o problema que está acontecendo na relação. Então, quando fica assim, ah, eu tenho um problema, não sei, eu nunca pesquiso um só, sempre pesquiso os dois. A não ser que a pessoa vai lá, fez um monte de testes, viu que tem um problema, ela tem um problema, sei lá, ovário policístico, alguma coisa desse tipo. Mas aí já é uma outra história, já tem uma doença lá. Se for a infertilidade, aí precisa ver o que está acontecendo. Aí pesquisa sempre o casal, nunca uma pessoa. Tem nosso sistema? Que é claro que tem, porque a questão não é ter filhos, é ser mãe e ser pai. E se está autorizado a ser mãe e pai. E o que é a relação de mãe e pai? Por exemplo, quando eu falo assim, ah, a mulher tem direito, poder sobre o seu próprio corpo, então ela pode abortar. Não sei, abortar não é tirar o filho. Abortar é matar a mãe dentro da mulher. É matar a mãe dentro da mulher. Não é matar o filho, é matar a mãe. Porque eu não quero ser mãe, por isso eu tiro o filho. Então, o ataque é parar de ser mãe. Estou atacando a minha mãe, eu estou atacando a mãe dentro de mim. O problema é ser mãe. O problema não é ter filho, é ser mãe. Engraçado, né? Muda um pouco o foco, né? E agora, se você começar a olhar desse jeito, hein? Ok? Bom, a Vivian, como saber diferenciar o que são fatores genéticos e epigenéticos? Fatores genéticos, por exemplo, a cor do meu olho, fator genético. Fator genético, vou colocar assim, você pega um cachorro, um exemplo clássico, pega um cachorro, você pega esse cachorro e coloca numa família que tem obesidade mórbida, um monte de obesos. Como é que esse cachorro vai ficar? Como que o cachorro vai ficar? E aí eu vou perguntar uma coisa para você. Isso é genético? Isso é genético? Isso é influência do meio. Na influência do meio, ele vai começar a comer, ter atividades físicas, entre aspas, de que jeito que aquela família funciona, ele pega a influência do meio. Isso chama fenótipo. Genótipo é o que vem do meio. Genótipo, eu vou ser parecido com meu pai, com a minha mãe, os traços. Eu vou ser loiro, moreno. Hoje em dia, se pintando cabelo, muda tudo, né? Mas assim, sou loiro, moreno. Essas coisas vêm do gene. Agora, de repente, se você tem uma característica mais ectodérmica, mesodérmica e endodérmica, módulo 4 do consciência, por exemplo, isso aí é o quê? Influência lá do mundo intrauterino, dos afetos intrauterinos. Se é mais afeto da pele fetal, fica mais ectodérmico. Afeto da pele, afeto cinético tem a ver mais com a musculatura e ação. E afeto endodérmico com a nutrição. E aí é interessante que isso, por exemplo, é influência epigenética. Epigenética. Então, a genética vai mostrar o que você herdou do seu pai e da sua mãe. A epigenética vai mostrar, em cima das experiências de vida, aquilo que é liberado, o formato que você vai ter. Quando você tem, por exemplo, análise corporal, o que se analisa o corpo, a leitura do corpo, é exatamente o fenótipo, a influência do meio. Vou dar um exemplo para você de vinho, tá? Que tem a ver com epigenética. Vou colocar assim, você vai tomar um vinho, não sei se você gosta de vinho, mas você vai tomar um vinho. Vamos fazer de conta que você vai tomar um vinho português. Aí você vai na loja de vinhos e vai comprar. Você vai ver que o vinho português, da safra de 2011, se é que você ainda acha, ele é mais caro que as outras safras. Por quê? A uva é a mesma, o vinho é o mesmo. As coisas estão lá, é o mesmo. Mas por que 2011 é mais caro? Porque foi um ano excepcional para os vinhos em Portugal. Sabe por quê? Porque o clima fez calor na hora certa, fez frio na hora certa, teve água, chuva na hora certa. Sabe quando tudo se encaixa? O que aconteceu? Aquela uva, veja, é a mesma uva, mas aquela uva veio todo o seu esplendor porque o meio ajudou. Só que no outro ano, por exemplo, 2012, o clima já não foi tão bom assim.
Conclusão, a qualidade do vinho não ficou tão boa. Então, basicamente, todos os vinhos de Portugal em 2011 provavelmente são mais caros que os outros de outras safras. Por quê? Porque foi um clima, o meio, que afetou e mudou a qualidade. E nisso o vinho ficou melhor. Olha lá, epigenética. Se você pega esse mesmo cachorro, pôs numa família de obeso, tá bom, agora você pega esse cachorro e põe numa família de atleta, que vive correndo para cima e para baixo. Como é que você acha que vai ficar esse cachorro? Influência do meio. Tudo que tem a influência do meio, então, por exemplo, engordar, emagrecer, isso é genética? Não, isso é epigenética. Epigenética, interessante. Por exemplo, tem algo, até acho que a Luísa vai falar isso lá no Congresso. Ela vai falar mais um foco dos fatores dos afetos intrauterinos. Teve uma época de fome na Holanda, na guerra, foi interessante que lá o nazismo lá bloqueou a entrada de alimentos numa região da Holanda. Então o pessoal passou muita fome. Acho que de novembro de 44 a maio de 45, se eu não me engano, se me falha a memória, foi esse período. E aqui, as mulheres passaram muito, a todo mundo, as suas mulheres, todo mundo passou muita fome. Comeram em torno de 400 a 500 calorias por dia, que é baixíssimo. Agora, sabe o que aconteceu? Eles pegaram as mulheres grávidas e compararam as crianças que nasceram aqui com as crianças que nasceram antes e depois desse bloqueio da alimentação. E sabe o que descobriram? Por exemplo, que as mulheres que tiveram, principalmente no primeiro trimestre da gestação, passaram muita fome. Sabe o que aconteceu com esses filhos? Os filhos, os netos, porque hoje dá para ver o que aconteceu. Um aumento muito grande de casos de obesidade, doenças metabólicas, problemas renais, diabetes, se eu não me engano, depressão e esquizofrenia também. Casos muito maiores. Adivinha por quê? Porque dentro do período intrauterino, aquele período afetou epigeneticamente. Agora, os genes continuam lá, os outros filhos não tiveram isso, mas esses desse período têm uma chance muito maior. Por quê? Porque passaram uma situação traumática no mundo intrauterino. Fome, imagina, está tudo no meio da guerra ainda por cima, né? Então, isso afetou muito. E hoje em dia, por exemplo, se você pega uma mãe que fuma, você tem ideia, ela quando fuma, ela afeta até a neta, só ela fumando, porque ela fumando, ela já está contaminando, ela intoxicando o filho que está dentro da barriga dela. E mais ainda, essa filha que está dentro da barriga dela, está formando os óvulos. Dentro da barriga da mãe, o bebê já está formando os óvulos, afeta os óvulos também. Conclusão, sabe o que acontece? Uma mãe que fuma muito, geralmente os filhos, as filhas, essas filhas nesse caso, vão ter uma tendência de obesidade. Isso é genético? Não, isso é epigenético. E as netas também. Ó, que interessante, aí vai, porque um fator epigenético, esse marcador, foi afetando as outras gerações. Isso é epigenética. A genética é o código genético, é imutável. A epigenética, ora está conectada, ora não está. Se não trabalhar direito essa filha dessa mãe que fuma, de repente ela começa a ter um padrão alimentar que vai levar essa pessoa a cada vez comer mais. E aí ela está achando que isso é genético. Não é, não. Isso é epigenético. Só que ela precisa sair e dar um útero mais saudável para o embrião, para o feto dela. Ela precisa ser uma mãe mais saudável para si mesma. Isso é o tal do adulto e criança. Ok? Amei saber a resposta. Eu sou a pessoa mais importante. É claro que é, Branca. Tem que ser. E eu não estou mudando sua vida, você está mudando sua vida. Eu estou levando fatores que vão te ajudar, mas a decisão é sua. Isso aqui tem a ver até com a função do médico para Hipócrates, ajudar o doente a se curar, porque é ele que tem o poder de cura. Se você souber fazer isso, você muda. Então, cada decisão que você toma, que realmente toca na sua alma, você está no nível de cura epigenético, tá? Você vai além do sistêmico. Se você realmente põe força, você muda até epigeneticamente. Você vai ajudar até os seus filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Porque você, além de gerar um campo mais saudável, você também passa nos seus gametas, espermatozoide e óvulo, essa experiência para frente. A natureza é muito sábia, né? A Simone, Fernando, sistemicamente tem problema continuar com o nome de casada, mesmo estando divorciada? Sim, sim. Tem, porque você ainda continua carregando o marido junto.
O ideal seria você ficar com o seu nome. Eu vou fazer uma pergunta para você. Imagina que você vai casar com um homem que ele tem o sobrenome da ex-mulher. Como é que você se sentiria? Como você se sentiria? Ele não abriu mão do... Hoje em dia até é possível, né? O homem colocar o sobrenome da mulher, né? Mas imagina, ele se separou, mas ele tem lá um sobrenome lá que é da ex-mulher. Como é que você se sentiria? E aí, ele vai pôr o seu sobrenome ou não vai pôr? Ele mantém o sobrenome anterior? É só você ficar no outro lugar, e aí você me diz como é que você se sente. Você está abrindo espaço para entrar outro homem na sua vida ou não? É só você olha para o outro lado. Pergunta se um homem vai querer isso. É só você ficar no lugar. Você gostaria? Você ficaria com um homem que mantém o sobrenome da ex-mulher? E vai colocar o seu junto, o dele junto? Não sei, como é que ficaria isso? A Vivian, tem uma pessoa que trabalha comigo, ela tem 20 anos. O pai e a mãe estão juntos há 21. Ele usa droga desde cedo. A mãe não gosta, mas diz que não consegue largar o marido. Ah, isso aqui é a relação típica de dependente e codependente. Isso é típico. Codependente sempre fica nessa historinha. Sabe que o mais difícil de trabalhar é o codependente, não é o dependente, não. Porque o dependente faz a merda e o codependente fica lá limpando a bundinha e cuidando. Sabe, tá ruim o cheirinho do cocô, mas sabe como é que é, né? O codependente sempre está grudado num dependente. Mas diz assim, o problema é o outro, eu sou saudável. Ah, tá. Ah, tá. E também tem um trabalho e acaba sofrendo um certo abuso. É claro, ela mesma se abusa. Porém, a filha está ficando com alguns problemas de pressão alta. Ah, você gostaria de ser filha numa relação dessa? Alguém gostaria? Porque a questão é, minha mãe está sofrendo com meu pai. Se bobear, ainda fica assim, eu fiquei com ele, sabe o que é? Por sua causa, filha, você entendeu? É para não destruir a família. Sabe aquelas historinhas? Todo mundo já conhece essa história, né? Bom, a filha já está ficando com alguns problemas de pressão alta. Adivinha quem está carregando um estresse enorme aqui? A filha, né? Queria saber o que ela, como filha, pode fazer para ajudar tanto o pai quanto a mãe. Simples. Vai embora e cuida da sua própria vida. Olha para os pais como dois adultos. Queridos pais, vocês são adultos, façam o que quiserem. A vida de vocês. Agora é minha vez de seguir para a minha vida e vou fazer o melhor com ela. É simples, sai de perto. Carrego no meu coração todo o amor que vocês puderam me dar. Muito obrigado, foi o suficiente, agora segue para a vida. De novo aqui, o que eu vou fazer para ajudar esse pai e essa mãe? Não vai ajudar nada, porque eles não vão sair desse padrão doentio de dependente e codependente. Até porque o problema é do casal, homem Exato. e mulher, e não pai e mãe. Olha lá, escutou? O problema é do casal. O problema é do casal, do marido e da mulher. Não tem nada a ver com seu pai e a sua mãe. É do casal. Eles se escolheram. Eles vivem esse universo. Você não tem que resolver nada. Se você for resolver o problema do casal, você está indo contra a lei da hierarquia, porque você se sente superior aos seus pais. Vocês vivam do jeito que vocês quiserem. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Agora é minha vez de seguir para a minha vida. Simples, eu aceito todas as decisões que vocês quiserem ter. Quer ficar junto, fica. Quer separar, fica. Eu vou cuidar da minha vida. Se para ir para a vida eu tenho que esperar que meu pai e minha mãe se organizem, é a mesma coisa da avó. O que eu faço para minha avó? O que eu faço para a filha adolescente que não quer que eu case de novo? Porque ela não permite, ela não aceita. Pelo amor de Deus, isso é dar poder para os outros. Olha lá, sei que eles precisam querer essa ajuda, mas que atitude ela pode ter para ajudar a família a ser mais saudável? Simples. Saio do doentio, afasta do doentio e segue para a própria vida. E acabou. Se não, o problema que tem em 2, ela ficando junto, é um problema em 3. Aí são 3 pessoas com problemas. 3, porque não muda nada. Ai, Fernando, mas isso não é amor. Isso não é amor mesmo, isso é culpa. Isso é um monte de problema. Se eu preciso que o outro me liberte, ou eu preciso resolver todos os problemas da minha família para que eu possa seguir para a vida, meu Deus do céu, então não vou para a vida nunca. Você tem coragem, ser adulto para fazer isso. E como adulto, eu vejo meus pais adultos. Fernando, pode 2 pessoas voltar a se unir, mesmo depois de ter separado e ambos terem ficado com as pessoas? Sim, claro que pode. E é muito comum, tem vários casos assim também. Vários. O que acontece é o seguinte,
É que assim, você nunca volta. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu estou casado com a Carla, temos um problema, separamos. E aí ela vai e se relaciona com outros homens. Eu vou e me relaciono com outras mulheres. Ela até casa, eu também caso. Depois de um tempo nós voltamos. A questão é, se o nosso relacionamento era o primeiro lá atrás, agora é pelo menos o terceiro, não é mais o primeiro. Nunca volta para trás. E aquele relacionamento acabou. Acabou. Agora é um novo relacionamento. Eu não sou mais aquele homem, a Carla não é mais aquela mulher. Mas se quiser voltar para o relacionamento anterior, vai separar de novo, porque o problema vai continuar. Não sei se você escutou, que falou, se voltar para o primeiro relacionamento, achar que é o mesmo, então vai separar, porque não funciona. Daquele jeito não deu certo. Então, é uma nova mulher, é um novo homem, então é um novo relacionamento. Então, por exemplo, o casal se separou. Separou. Daqui a pouco voltou. Não é mais o mesmo relacionamento. Não importa nem se teve outro homem, outra mulher. Não é mais. Tem que ser outro relacionamento. Então, mas voltamos. Então, eu tenho... Quantos relacionamentos você teve? Um só. Mas nós separamos e voltamos. Então, esse é o segundo. E o segundo tem que ser diferente. O homem é diferente, a mulher é diferente, a relação é diferente. Senão, não dá certo. Se voltar a ser o primeiro, vai ser o mesmo destino. Vai acabar. Então, tem que acabar o modelo antigo que não deu certo. Tem que ser diferente, entendeu? É possível? É. Vixe, tem um monte de casos assim. Se uma pessoa cética se aventura a fazer uma constelação, e a pergunta é, o campo é modificado mesmo assim, ou só muda com o olhar da aceitação do constelado? Interessante a sua pergunta, Ricardo. É o seguinte, se a pessoa não tem motivação para fazer, é melhor não fazer. Nem faça. Por quê? A energia que vai colocar no campo é a energia da motivação do cliente. Ah, não tem nada, você veio aqui só para saber, só curiosidade, eu não quero... Vixe, então nem faça, não deve nem fazer. Ah, eu tô cético, eu tô não sei o quê. Se o constelador vai fazer, ele acabou de cair numa armadilha. Sabe qual é a armadilha? Eu vou provar para você que isso aqui vai funcionar. E sabe o que o cliente vai fazer? Eu vou provar para você que isso não vai funcionar. Conclusão, ninguém está levando o trabalho a sério. Aquilo parece uma disputa para ver, eu vou conseguir convencer você? Não, eu que vou convencer você, eu que vou... Não é nem para fazer, sinceramente não se faz. Quer levar a sério? Faz. Se não leva a sério, não faz. Aliás, isso não é só para constelação. Ah, eu venho para terapia. Não sei se eu quero, se não quero. Isso é um jogo, isso é jogo. Se eu aceitar um cliente desse, eu acabei de passar o poder para ele. E eu estou aqui para convencê-lo que aquilo vai melhorar. Isso aqui é um problema meu. Eu não tenho que convencer ninguém. Fala, se você não tem motivação para melhorar, para fazer nada, então não faça. Eu não aceito o cliente assim. Eu não aceito. Agora, quem aceitar vai dar problema. Por outro lado, o olhar do observador muda a experiência. Então, às vezes, a pessoa está lá cética e durante uma constelação, todo mundo que está em volta está influenciando a experiência dele. Então, pode ser que mude. Então, eu quero estar falando, mesmo que a pessoa seja cética, ela pode mudar. Eu vou dizer assim, sabe quanto de motivação tem a pessoa para fazer algum trabalho terapêutico, seja que trabalho for? Vou colocar assim, o máximo de motivação é 49%. A maior parte não quer mexer. Por mais que fale eu quero, no fundo a pessoa tem resistência. Então tem uma coisa chamada resistência. Resistência. Então resistência sempre terá. Vai ter um momento da contestação, isso sempre vai acontecer. Agora, se a pessoa veio para fazer um jogo, tipo, eu vou provar que isso aqui não serve para nada, o terapeuta tem que ser muito esperto e não cair no jogo. Quando a Carla fala, cético, estou assim, mas se tem uma motivação, eu quero ver, e aí a hora que começa a aparecer, você vê como é que a pessoa está reagindo, se ela entrou no campo ou não entrou, se ela começa... Mas isso vai ter, chama fenômeno de resistência. Eu trabalho muito isso aqui na lapidação, para mostrar esses fenômenos. Então, isso é natural dentro de um processo. A questão é ver se vem um jogo. Jogo é, eu vou vir aqui, eu vou provar que você não vai ser capaz de fazer nada comigo. Se o terapeuta caiu, ele é muito bobo, que não devia ter caído, não. Entendeu? Então, mas é uma pergunta bem interessante. Agora, muda o campo? É claro que muda, porque se a pessoa que está sendo constelada não põe energia no campo, a energia no campo fica pequena. Então,
tem pouco efeito no que está acontecendo lá. Então, não é muito bom. Só se a pessoa tiver motivação, senão... O Roner, a última pergunta, vamos lá. Doutor Fernando, um homem extremamente racional, que tenta ficar muito no controle das coisas. Todo racional fica no controle, né? Tem problemas para dormir, é claro. Tá na cara, né? E às vezes ao evacuar, sai sangue, tem problemas intestinais. Como podemos olhar isso no sistema? Bom, o que está acontecendo? Ele está no excesso do simpático. Simpático. Simpático o que é? Sistema nervoso autônomo. Então, no simpático, ele está sempre no estresse, atento, focado, ele precisa ficar aqui, porque se ele parar de olhar, parece que o mundo vai cair. Então, ele não relaxa nunca. Agora, para dormir, você precisa relaxar. Para o intestino funcionar, você precisa de relaxar, senão o esfíncter nem relaxa. O intestino, ou todo aparelho digestivo, ele funciona melhor no parasimpático. Por isso tem aquele hábito lá dos espanhóis e vários outros de fazer a cesta, almoça, vai fazer assim, relaxa para o intestino funcionar. O sistema digestivo funciona no relaxamento e prazer. Por isso, todas as pessoas que ficam no controle, geralmente têm intestino preso, têm problemas sérios. Elas ficam, por exemplo, enfesadas. Sabe o que são pessoas enfesadas, irritadas, enfesadas? Que elas estão cheias de fezes, que as fezes não saem. E pessoas que ficam aqui têm dificuldade de desapegar, não solta, não solta. Agora, imagina, quando vai evacuar, a tendência é formar varizes, é dar um monte de problemas no aparelho digestivo baixo, porque aquele intestino fica em contato com um monte de toxinas que aquilo não esvazia. A pessoa tem dificuldade de colocar para fora aquilo que não serve mais. E outra, de repente, tem medo de olhar até para a sua própria merda, significa olhar para os seus próprios problemas. Então, muitas vezes, as pessoas ficam vendo o problema dos outros, cuidando do problema dos outros, vendo o problema dos outros, para não ver os seus próprios. Então, acumula um monte de problemas, porque elas estão sempre certas, triângulo dramático, certa, certa, certa. O que ela fez? Cortou o mundo emocional. Então, o que vai acontecer? O sistema digestivo vai dar seríssimos problemas. E também, ó, não vai dormir também, tá no negócio de dormir? Deixa eu ver. Problema dormir, porque para dormir precisa relaxar. Mas como é que eu posso relaxar? Isso aí, se você procurar trauma infantil, você vai ver que uma criança ficou num mundo inseguro, achando que ela era responsável por tudo que acontecia, tinha que ficar atento para ver se mamãe não ia embora, papai não ia embora, se os dois não iam brigar, o que ia acontecer, o mundo ia destruir. Então, está o tempo todo atento e olhando para o mundo aqui fora. Parou de olhar, respirar, relaxar, ter prazer na vida. Está só carregando isso. E o pior, se sente responsável por tudo. São os controladores, né? Geralmente é uma contração cervical absurda, arrebenta com isso aqui. Pessoal, então até a próxima. Tchau.